por prática de ilícitos penais, porque geralmente o ato de improbidade administrativa implica em responsabilização criminal também do gestor municipal. Claro. E a questão da ficha limpa está sendo colocada para os gestores nesses encontros? Justamente, é um dos objetivos que nós temos agora nos próximos encontros, até o próximo será em Santo Ângelo e Frederico Westphalen. Será justamente salientar essa questão da responsabilização por conta da condenação criminal, porque é importante salientar que no âmbito da responsabilidade criminal, os crimes de prefeitos são julgados pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que constitui-se em um órgão colegiado. E que isso acarreta o quê? Em havendo condenação por esse órgão colegiado, automaticamente o gestor municipal, no caso concreto, o prefeito municipal, resulta com seus direitos políticos suspensos, sem a necessidade, segundo a previsão da lei da ficha limpa, de ocorrência do trânsito de julgado. Basta simples o julgamento do processo criminal contra o gestor municipal, contra o prefeito municipal, para que automaticamente ele tenha os seus direitos políticos suspensos. E é justamente isso que nos próximos encontros será salientado. A necessidade de que eles tenham mais cuidado com essas situações que podem implicar em responsabilização criminal, porque automaticamente isso implicará em suspensão de seus direitos políticos, de acordo com a lei da ficha limpa. Nesses encontros que são também, doutor Sandro, preventivos, digamos assim, o TCE tem reforçado a questão da lei de responsabilidade fiscal e também da lei eleitoral? Sem dúvida, com maior intensidade a lei de responsabilidade fiscal, porque ela é expressa na participação do Tribunal de Contas em termos de fiscalização e de cuidados. E, nesse particular, nós temos atentado muito para a questão dos restos a pagar, né, dos limites de endividamento, que são os principais pontos de cuidado que o administrador público tem que ter, né, das contratações, dos limites de contratação, dos limites de gasto com pessoal, que implicam nas limitações de admissão de pessoal no último ano de mandato. Pois essas são as principais vedações do último ano de mandato? Isto, exatamente. E a ideia de nós anteciparmos, né, fazermos o evento antes do último ano de mandato é para que o administrador, neste ano, comece a pensar, né, justamente quais são as implicações que ele terá e os limites que ele terá no ano que vem. E a questão da admissão de pessoal nos últimos 180 dias do final de mandato é uma questão intensa, isso limita bastante a atuação. Os restos a pagar nos últimos 8 meses de mandato, do último exercício do mandato do prefeito, no caso, né? Os cuidados que ele tem que ter com a cobertura destes restos a pagar. O problema não são os restos a pagar, porque não se consegue fechar um exercício financeiro exatamente no 31 de dezembro, mas ele tem que deixar uma cobertura para ele mesmo, caso reeleito, né, ou para o outro que virá após a sua gestão, mas ele tem que deixar um equilíbrio financeiro, já que este é o pressuposto fundamental da disciplina fiscal, que a lei chamada responsabilidade fiscal impõe, não é? E é a ideia de equilíbrio, de regularidade financeira, que não haja sobressaltos, nem mesmo entre as administrações, tampouco na própria administração, né? Então, esse tem sido o nosso foco, a atenção do administrador público para os restos a pagar, para os limites e as vedações para a admissão de pessoal, para os limites de endividamento, os limites que ultrapassa que as implicações da lei de responsabilidade fiscal geram na possibilidade de transferências voluntárias, que hoje, cada vez mais, com o advento da possibilidade de criarmos projetos para o município, essa vedação às transferências voluntárias vem sendo cada vez mais importantes para o administrador, né? Então, são alguns cuidados que nem sempre o administrador tem precisamente o alcance das implicações, né? Claro. E dentro da ideia que o Dr. Luiz Eduardo falou, né, nós queremos antecipar essas coisas todas. O que nós pretendemos é que isso não aconteça. Né? Claro. E quais são, digamos assim, na prática, Dr. Luiz Eduardo, as ações mais comuns praticadas pelo gestor e que tem gerado o oferecimento de denúncias por parte do Ministério Público? Como nós já havíamos anunciado no início, né, praticamente 50% das hipóteses tratam-se de crimes do Estatuto Licitatório, crimes de dispensa indevida de licitação, crimes de fraude de licitação e também os delitos previstos no Estatuto dos Crimes de Responsabilidade dos Prefeitos Municipais, do Decreto-Lei 201 de 67, são os crimes de peculato, peculato desvio, peculato apropriação, uso indevido de bens públicos, mas também não posso deixar de mencionar que a Procuradoria de Prefeitos também tem
acionado bastante os senhores prefeitos por prática de crimes ambientais, manejo inadequado de depósitos de resíduos sólidos urbanos. Há também agora um implemento aproveitando o gancho que o doutor Sandro referiu, a lei de responsabilidade fiscal. Nos últimos anos nós temos buscando a responsabilização dos prefeitos justamente pelo delito de restos a pagar, que é quando o prefeito, no seu último ano de mandato, basicamente nos últimos 8 meses do mandato, ele assume obrigações novas que não terão cobertura ao final desse último exercício financeiro, ou seja, ele deixa dívidas para o seu sucessor, mesmo que seja ele mesmo, e é um ano crítico justamente para a administração pública, porque justamente o prefeito está envolvido ou propriamente na campanha eleitoral que se realiza no último ano de mandato, tentando a reeleição, ou ele procura ajudar, digamos assim, no bom sentido, o seu eventual sucessor. Então, há uma tendência de que a Prefeitura Municipal assuma mais gastos do que costumeiramente assuma. Então, é realizado esse trabalho de advertência pedagógico no sentido de evitar que o prefeito assuma essas novas obrigações sem a devida correspondência, suficiência de caixa para que essas obrigações sejam cumpridas até 31 de dezembro. Então, esses são os casos mais comuns de trabalho da Procuradoria de Prefeitos. Claro. E o Tribunal de Contas do Estado tem aplicado muitas multas aos agentes públicos? É importante, antecipando, voltando um pouco atrás, dizer que em matéria de lei de responsabilidade fiscal, nós podemos colocar o nosso Estado do Rio Grande do Sul em um destaque, em posição de destaque em nível nacional, no que diz respeito à aplicação dessa lei, ao controle dessa lei, né? E o Tribunal de Contas teve lá em 2000, desde a edição da lei, de lá para cá, uma atuação bastante intensa, do ponto de vista pedagógico, né? Antecipando, orientando, né? Indicando a melhor maneira de proceder, dando as balizas, né? De atuação do administrador público, e em razão disso o nosso Estado tem sido identificado como o Estado de melhor desempenho no campo da disciplina fiscal, da gestão fiscal responsável. Então, isso é um aspecto que eu gostaria de destacar. Apesar disso, nós ainda temos casos pontuais que merecem a atenção devida. E nós não temos, isso não tem redundado, portanto, neste ponto em particular, na questão das multas, né? Aliás, o tópico das multas é importante que o nosso telespectador conheça e a sociedade toda conheça. O Tribunal de Contas, aliás, o Rio Grande do Sul é o primeiro ou o segundo estado da federação que tem o menor nível de multa. A nossa multa é a menor ou a segunda menor do Brasil. Então, nós não temos uma orientação, um trabalho focado na imposição de multa. O que acaba sendo mais sério para o administrador público, em termos de penalização, acaba sendo a imposição dos débitos, né? A devolução daquilo que ele gastou indevidamente, né? Então, esse acaba sendo o ponto mais sério. Porque o Tribunal de Contas tem, historicamente, vejam, esse Encontro Regional de Controle e Orientação, o ZERCO, que está na 10ª edição agora, começou em 1990. Então, desde 1990, no período em que era o presidente do tribunal, o nosso saudoso conselheiro e ex-deputado Romildo Bolzan, ele é o idealizador deste encontro regional, e então essa atuação vem sendo bastante intensa. Muito menos foco nas multas e muito mais foco na orientação. Os débitos acabam sendo aquilo que mais impacta no bolso do administrador público. Claro. Uma outra situação que eu gostaria de colocar aqui é a seguinte: antes, o gestor público, ele argumentava desconhecimento, que não sabia, geralmente era mal assessorado. Hoje ele não pode reclamar dessas situações, porque está aí o Tribunal de Contas, o Ministério Público indo para o interior, orientando essas pessoas. Quer dizer, hoje ele está bem assessorado, ele pode esclarecer dúvidas. Sem dúvida. O Ministério Público, como sabemos, é incansável, né? Ele tem crescido nesse campo da orientação. O Tribunal de Contas, historicamente, vem fazendo isso. Hoje nós temos, por exemplo, a nossa consultoria técnica, que atende da ordem dos milhares de orientações. As pessoas consultam via telefônica, via presencial, via ofício. Então, nos consultam e recebem essas respostas. O Tribunal de Contas tem a sua Escola Superior de Gestão e Controle, que desenvolve ações de educação nos diferentes campos, não só na capacitação dos nossos técnicos, mas na capacitação dos jurisdicionados, na capacitação de membros da sociedade. Nós vamos às universidades, vamos às escolas. Nós temos uma rede de atuação em vários segmentos que preparam
não só o administrador público, mas a sociedade. Mas no campo em particular da orientação do administrador público, eu gostaria de destacar outros aspectos que não escapam, mas que formam uma rede junto com o Tribunal de Contas e Ministério Público, que são as universidades. Então nós conseguimos, se nós formos mapear, e temos isso mapeado nas universidades, em particular do Rio Grande do Sul, nós temos uma oferta muito grande de cursos de administração pública. Nós temos uma proliferação muito grande de profissionais do campo do direito, da contabilidade, da administração, da gestão pública. Essa oferta de cursos na modalidade presencial, mesmo na modalidade à distância, seja em programas das próprias universidades, federais ou particulares, seja em programas do MEC, de capacitação desses atores, faz com que, no menor dos municípios do estado, nós tenhamos a capacidade de ter profissionais com formação superior em administração pública. Então, o administrador hoje ele teria que pensar bem antes de dizer que não tem capacitação técnica ofertada no município, que não dispõe de profissionais na sua área capacitados para isso aí, que não tem um Tribunal de Contas, que não tem um Ministério Público que lhe acolhe nas suas dúvidas, que oferece capacitações. Então nós temos também, é importante que se diga, nós temos no Tribunal de Contas, na nossa escola em particular, uma busca muito intensa por outras escolas de municípios. Eles vêm buscar parceria conosco e nós fazemos essas parcerias buscando oferecer cursos dentro da escola lá no município. Claro. Então, isso é importante, né? Claro. O nosso programa já está chegando ao fim, doutor Luiz Eduardo, mas antes eu quero lhe fazer a seguinte pergunta, já que o doutor Sandro falou em capacitação, os promotores gaúchos também têm sido capacitados para justamente orientar os gestores. Exatamente, e particularmente da Procuradoria de Prefeitos, nós, justamente por meio desse contato frequente com o Tribunal de Contas, até estamos procurando estabelecer maior interação com a Corte de Contas, no sentido de que estabelecer um diálogo para a troca de ideias e experiências no trato da questão diária da administração pública e salientando também que no campo da própria investigação criminal, da própria investigação, a elucidação desses atos de improbidade e eventuais ilícitos penais, o Ministério Público estará promovendo agora no final do mês de outubro um evento em Bento Gonçalves, especialmente voltado para o campo da investigação. Ok. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença do Dr. Sandro, do Dr. Luiz Eduardo, a gentileza de aceitarem, né, o nosso convite. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Agradecemos. Agradecemos. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp.rs.gov.br. Também lembramos que o nosso programa pode ser revisto no nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Na próxima semana voltaremos com mais um Conhecendo o Ministério Público. Até lá!